vamos agora para a nossa última aula, onde a gente vai abordar um pouco a questão dos sinais, a importância dos sinais dentro do processo de automação, porque toda essa troca de informações entre atuadores, controladores e o sistema de controle, ela é feita através de sinais, é como se fosse a linguagem para nós humanos. E é extremamente importante entender os principais tipos de sinais e as suas características e aplicações para que a gente possa avançar mais no estudo aí da automação industrial, ok? Os sinais, como a gente falou, como nós falamos anteriormente, ele contém a representação do estado ou valor de uma variável. Então você imagina que você quer controlar a temperatura de um forno. Você precisa transformar aquela grandeza física em um sinal. Você quer medir a umidade de um ambiente, você precisa transformar aquela grandeza física, umidade, em um sinal, que será interpretado pelo seu sistema de controle. Um exemplo, um CLP. O sinal ele é um dado que precisa ser tratado, transmitido, codificado e decodificado, de forma precisa para garantir o correto funcionamento do sistema de automação. Então, se o sinal é a linguagem trocada entre os elementos de automação, é necessário que ela seja feita da maneira mais correta e fiel possível, porque senão nós teremos problemas no desempenho do sistema de automação. Como a gente viu mais atrás, o controlador PID, se o sinal, ou seja, a linguagem, tiver muito ruído, isso atrapalha a interpretação do controlador PID, porque a derivação de sinais ruidosos ali onde a gente tem uma alta frequência gera uma oscilação muito grande. E isso é um exemplo do controlador PID, mas se o sinal não for captado e transmitido da maneira correta, isso vai atrapalhar muito o sistema de automação, de trabalhar. E na indústria trabalha-se basicamente com 3 tipos de sinais, os de origem hidráulica e pneumática e os de origem elétrica. Nós vamos focar um pouco mais nos sinais de origem elétrica, porque eles, além de serem mais utilizados, eles têm um pouco mais a ver com o nosso curso técnico. E os sinais elétricos, eles podem se apresentar de 3 maneiras básicas. A maneira analógica, que é um sinal contínuo, onde você vai ter infinitos pontos entre um intervalo de tempo, e todas as grandezas do mundo real, elas se apresentam de maneira analógica. Se você tem a medição de pressão em um ambiente, ela não salta de 30, ou ela não salta de 3 para 4 bar. Ela salta de 3,0,0,0,0,1 para 3,0,0,0,2 até chegar no valor de 4 bar. Você não tem valores soltos, você não tem descontinuidade, certo? Só que isso gera um problema para sistemas computadorizados, porque a necessidade de armazenamento de memória para processar tantos pontos inviabiliza esse tipo de sinal para aplicações desse sentido, entendeu? Então, os sinais que a gente mais utiliza são sinais digitais, que são, e isso vai na mesma linha do sinal discreto, ele possui uma quantidade finita de pontos, ou seja, você tem um sinal contínuo, você discretiza, ou seja, você pega alguns valores desse sinal contínuo, para que a partir dali você realize a sua lógica de programação. Um sinal contínuo ele é formado por uma série de números discretos, possui maior facilidade de condicionamento e tratamento em computadores e CLPs, justamente por isso, porque ele tem uma quantidade finita de pontos. A partir daquela quantidade finitas, ele é capaz de formular o sinal real. E sua transmissão ela é mais fácil e mais confiável, justamente porque a partir desse sinal digital a gente consegue implementar filtros para retirar ruídos de maneira mais simples. E a resolução de um sinal
ela é o menor valor que se pode ser representado nesse sinal. Essa questão de resolução ela é muito importante quando se trabalha com sinais digitais. A resolução ela tem que ser adequada ao tipo de sinal que a gente quer trabalhar, ao tipo de controle que a gente quer executar. E temos também os sinais binários, né, que são bastante utilizados para representar estados. Então você imagina que você quer representar o estado de um equipamento, de um disjuntor que está em campo. Se ele está fechado, você tem tensão na entrada do CLP. Se ele está aberto, você tem ausência de tensão na entrada do CLP. E o CLP vai processar isso como 0 ou 1. E aí o nível de tensão tanto faz, você pode usar 0 volts, 5 volts, 0 volt, 10 volts. São sinais binários, ele tem basicamente dois estados, ou ausência ou presença do sinal. E quando a gente quer montar um sistema de automação, a gente vai encontrar os sinais no mundo real das formas mais variadas possíveis. Então você vai ter pressão, temperatura, corrente, umidade, qualquer outra grandeza nesse sentido, só que essas grandezas naturais, elas não são passíveis de serem interpretadas por um CLP. Para você converter isso ao entendimento do CLP, você tem que ter alguns processos e algumas ferramentas. Então, se você pega o sinal de voz humano, ele não é entendido pelo CLP. Então, você vai ter que passar o sinal de voz por um transdutor. Um exemplo, um perfeito transdutor para a voz humana é o microfone. Ele vai transformar aquele deslocamento de ar em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico ele pode ser processado e pode ser transmitido. O receptor vai receber aquele sinal elétrico, decodificar aquele sinal elétrico e transformar ele novamente em deslocamento de ar, que seria a voz humana. Então você pode imaginar aqui a voz humana, um transdutor, um microfone, o fio vai receber a transmissão do sinal elétrico que vai passar para a caixa de som, que vai decodificar esse sinal elétrico em deslocamento de ar através do seu alto-falante. Com o CLP também tem que ser trabalhado nesse sentido. Você não vai pegar o CLP e simplesmente a umidade vai chegar nele e ele vai interpretar o valor da umidade e começar a atuar. Você vai precisar tratar esse sinal natural, esse sinal físico da natureza, em sinal compreensível pelo CLP. E a ferramenta mais importante, mais trabalhada para fazer esse tipo de atividade é o transdutor. Ele é um dispositivo que ele vai transformar uma magnitude física, por exemplo, temperatura, pressão ou posição, em sinal elétrico. O sinal elétrico o CLP compreende. Então o trabalho do transdutor é esse, é pegar a grandeza física natural e transformar em grandeza inteligível pelo CLP. Um exemplo, nós temos um termômetro industrial. Ele vai medir a temperatura física em graus Celsius, ou Kelvin, ou Fahrenheit, seja lá qual for, e vai transformar essa temperatura em sinal analógico, de 4 a 20 miliamperes. E na lógica de programação você vai estabelecer para o CLP, 4 miliamperes corresponde a 20 graus, 20 miliamperes corresponde a 100 graus. E a partir daí, toda a variação que tiver nesse intervalo, o CLP vai associar a um valor de temperatura em Celsius. Funciona basicamente assim. E outro ponto importante para que a gente trabalhe com sinais de natureza elétrica, além da compreensão do CLP, é a capacidade de transmitir esse sinal. Você imagina um ambiente industrial, uma planta industrial, onde você precisa transmitir sinais a distâncias de 20, 200, 400 metros, ou até 1, 2, 3 ou 4 quilômetros. Sinais elétricos são mais fáceis de serem transmitidos. E dentre esses sinais elétricos essa gama de sinais elétricos que a indústria utiliza, o mais largamente utilizado é o sinal elétrico de 4 a 20 miliamperes, porque ele possui algumas vantagens, que a gente vai ver agora. Ele permite a transmissão em longas distâncias.
A alimentação desse sinal pode ser feita pelo próprio equipamento que conduz a transmissão, necessita de equipamentos auxiliares poucos, permite fácil conexão entre computadores e controladores, também é de fácil instalação e permite cálculos matemáticos e lógicos a partir dessa grandeza em miliamperes. As desvantagens da transmissão elétrica. É potencialmente perigoso em ambientes com atmosferas explosivas e inflamáveis. Então, se você tem um sistema de automação, digamos assim, em um terminal de petróleo, onde você tem um ambiente ali que tem gases explosivos, é necessário que ali você utilize outro tipo de automação, por exemplo, a automação pneumática, que você não vai ter perigos de centelhamento como ocorre com a automação elétrica. Os receptores. Após realizar a decodificação e transmissão do sinal, é necessário que esse sinal, ao chegar lá no seu destino, ele seja decodificado. E o trabalho desse receptor, fazer a decodificação, é transformar aquele sinal elétrico em uma grandeza entendível por nós humanos ou pela máquina que vai processar aquela lógica, entendível como a grandeza natural. Então, o receptor vai transformar o miliampere em graus Celsius novamente, digamos assim. E esses decodificadores, esses receptores, eles podem ser utilizados, podem ser esses listados aqui como um indicador, onde você vai ter indicação digital, a gente vai detalhar mais à frente, registradores, controladores, alarmes, computadores e atuadores. Um exemplo de indicador, onde você tem uma indicação digital, numérica. Você vai ver ali, por exemplo, velocidade de rotação do eixo de uma máquina. O registrador, ele vai registrar a variação de uma grandeza ao longo do tempo. Ele não é uma coisa, digamos assim, tão estática como um indicador. Ele tem a capacidade de registro maior ao longo do tempo. Os alarmes, você pode usar alarmes sonoros, luminosos, para indicar que um equipamento abriu, para indicar que um equipamento fechou, para indicar que um equipamento está em estado de transição de um local para outro. E outros receptores, que são, no caso, receptores que não vão fazer a decodificação para nós humanos, mas para a lógica de programação, os computadores industriais. Eles vão receber os sinais transmitidos e vão fazer a decodificação para o entendimento da linguagem que eles utilizam. Bem, eu fiz um pequeno apêndice com 3 ou 4 assuntos que são importantes para que nós entendamos na aula presencial, que a gente vai utilizar um pouco desses conceitos na implementação de algumas práticas. Então, são 3 ou 4 tópicos aqui que a gente vai abordar de maneira bem rápida, mas na aula presencial eu pretendo avançar um pouco mais nessas questões. Que é a lógica booleana, onde a gente vai utilizar circuitos lógicos. Isso é muito estudado na eletrônica digital. A gente vai utilizar circuitos lógicos, que são dispositivos que operam e trabalham com um ou mais sinais lógicos. Que são esses sinais, 0 ou 1. O que isso quer dizer para a gente? Ausência ou presença de tensão e corrente. Então, se eu tenho ausência de corrente, eu tenho 0. Se eu tenho presença de tensão ou corrente, eu tenho 1. E a partir dessa ideia, utilizando esses controladores lógicos, essas portas lógicas, eu consigo estruturar toda uma sequência de ação de um equipamento. As principais portas lógicas são a AND, a OR, a NAND, a NOR e a NOT. Isso com certeza vocês já viram esse assunto na disciplina de eletrônica digital. Outra coisa também que nós teremos que entender e aprender para a disciplina de automação são diagramas elétricos, que são representações, certo, de circuitos elétricos ou eletrônicos. Entre os diagramas, o mais utilizado é o diagrama funcional, porque ele demonstra a funcionalidade daquele equipamento ou daquele projeto. E
Dentro dessa parte de diagramas elétricos, é importante a gente ter o conhecimento da representação e princípio de funcionamento das contactoras, que são largamente utilizados na indústria. As contactoras, elas são equipamentos eletromecânicos que permitem o chaveamento de contatos. Então, a partir da energização da sua bobina, ela tem um conjunto de contatos que vai permutar de estado, de normalmente aberto para normalmente fechado e vice-versa, dependendo da presença ou ausência de tensão na bobina desse equipamento. Outro conceito importante é o conceito de intertravamento. O intertravamento é quando você cria condições em que uma situação é condição para que a outra seja executada. Isso é a lógica do intertravamento, é você criar condições que são necessárias serem respeitadas para que as outras funções sejam executadas. Aqui tem uma representação bem básica mesmo de um exemplo de intertravamento, onde uma bobina intertrava a outra e vice-versa. Essa representação, já estamos aqui também utilizando diagramas elétricos para fazer a demonstração desse conceito. E o outro conceito é o conceito que eu também acredito que todos já viram, que é o conceito do contato de selo, onde você vai utilizar um próprio contato da própria contactora para manter esse dispositivo energizado. Então, é um contato auxiliar normalmente aberto de um contactor que é responsável por selar o seu circuito, ou seja, é responsável por manter aquele circuito energizado, depois que a ação humana é retirada. Esses 4 conceitos eu coloquei em forma de apêndice porque nós vamos abordar eles na implementação da nossa prática de automação com o software CAD-Simon na aula presencial agora desse final de semana. Muito obrigado a todos.